Boa tarde, o nosso grupo é composto por mim, Davi, pelo André, pelo Giancarlo, pelo Lucas e pelo Fabrício, e a gente vai falar sobre o estresse hídrico. Bom, eu vou dar uma introdução sobre o estresse vegetal. É um desvio significativo das condições ótimas para a vida e induz mudança em respostas em todos os níveis funcionais do organismo, os quais são reversíveis a princípio, mas não pode se tornar permanente. É um fator externo que exerce uma influência desvantajosa para a planta. Tipos de estresse. Fatores abióticos são a água, radiação, temperatura, gases, minerais e efeitos mecânicos. Fatores abióticos são planta, micro-organismos, animais e origem antropogênica. O que é estresse hídrico? Pode ocorrer de duas formas, tendo falta ou excesso de água, altera a fotossíntese. Falta de água ocasiona o fechamento dos estômagos, impedindo a entrada do CO2. Altera o crescimento vegetal, diminuindo a turgescência necessária para a expansão celular. Diminui a quantidade de fotoassimilados translocados, pois a falta de água reduz a fotossíntese. Bom, eu vou falar sobre a condutância estomática como indicador de estresse hídrico em feijão carioca. O objetivo do trabalho foi verificar os indicadores de estresse hídrico, bem como seu efeito na cultura do feijão, por meio da condutância estomática. Foram feitos 4 tratamentos no experimento, e eles consistiram por a irrigação efetuada quando a evapotranspiração média é de 22 milímetros, o tratamento 2 quando a evapotranspiração média é de 33 milímetros, e o terceiro tratamento quando a evapotranspiração média é de 44 milímetros. O tratamento 4 foi feita irrigação apenas quando foi feito o estabelecimento da cultura. Aqui nós temos a figura 1, que seriam os valores médios diários da condutância estomática ao longo do ciclo da cultura do feijão, submetido a 4 regimes de irrigação. Nós temos a condutância estomática deste eixo e os dias após a eclosão deste eixo. A gente tem no 16º dia, aqui essa figura é para o tratamento 1 em comparado com o tratamento 2. No 16º dia, a condutância estomática elas são muito parecidas, e a condutância estomática do tratamento 1 ela é um pouco abaixo do tratamento 2. O tratamento 2 no 36º dia é um pouco maior e, consequentemente, quando chega no 40º dia, as duas condutâncias estomáticas elas estão muito parecidas, mas o tratamento 1 ele tem um pico mais elevado, chegando a 145, 160 micromol por metro por segundo, enquanto o do tratamento 2 está lá por 110, 120. E após algum tempo, lá pelo 45º ou 49º dia, a condutância estomática do tratamento 2 ela volta a receber picos e ela fica maior que o tratamento 1. No final da cultura, lá no 7º dia, elas terminam bem parecidas e só tendo diferenciação no florescimento, onde o tratamento 2, que seriam aqui nos 40 dias, o tratamento 2 apresentou 103 micromol por metro por segundo, enquanto no tratamento 1 teve 122. Aqui no crescimento vegetal, o tratamento 2 foi maior que o tratamento 1. E na maturação fisiológica, que seria o final do ciclo, elas terminam iguais. Bom, aqui para o tratamento 1, comparado com o tratamento 3, a gente pode observar que os tratamentos eles começam iguais. O tratamento 3 seria 44 milímetros e o tratamento 1, 22 milímetros de irrigação. Eles começam iguais e eles vão ter apenas diferenciação quando chegar no florescimento, que o tratamento 3 apresenta apenas 80 micromol por metro por segundo, enquanto o tratamento 1 são 122 micromol por metro por segundo, que daria esses picos aqui, ó, no 42º e 44º dia. O tratamento 1, que é o estresse que vai dar maior produtividade, ele fica picos muito acima do tratamento 3 e ele continua tendo o melhor resultado até o final. Na maturação fisiológica, eles ficam perto, mas ainda assim o tratamento 3 é menor que o tratamento 1. A gente pode observar então que 22 milímetros é melhor que 44 milímetros de irrigação. Nós podemos concluir desse experimento que o excesso de água e a falta de água acarretam em baixa condutância estomática, o que vão apresentar futuramente uma menor área foliar, uma menor fotossíntese e, por consequência, uma menor produção de fotossimilados que vai encher menos o grão e dar menos produção. Respostas biométricas e fisiológicas à deficiência hídrica em cana-de-açúcar em diferentes fases fenológicas. O objetivo desse trabalho foi avaliar as respostas biométricas e fisiológicas de 2 espécies de cana-de-açúcar ao déficit hídrico em diferentes fases fenológicas. Aqui nessa tabela nós temos os 2 genótipos de cana-de-açúcar, onde primeiramente foi avaliado com a disponibilidade de água e depois foi aplicado o déficit hídrico. Na primeira fase fenológica, que foi o crescimento inicial, o déficit hídrico ocasionou uma redução significativa do genótipo 96, 20, 42
nas 3 fases fenológicas. Já na cultivar 94-20-94, teve diferença apenas no máximo crescimento e na acumulação de sacarose. Independentemente do potencial, o tratamento promoveu o decréscimo da condutância estomática em ambos os genótipos. A redução do CO2 ela foi menor no crescimento inicial, onde nas demais fases fenológicas o decréscimo foi semelhante. A redução da condutância estomática causou redução na transpiração, onde nesse ponto a planta viu que ela estava sem água e fechou os estômagos. Estratégia bem desenvolvida nos 2 genótipos. O genótipo 94-20-94 ele apresentou o maior número de entrinós. Quanto mais tardia foi a suspensão de água, maior foi o comprimento do entrinó. Com o aumento do entrinó, o estresse hídrico ele pode ter ocorrido apenas no alongamento das folhas e no crescimento secundário dos cômodos, ou seja, de âmbito. A falta de água no crescimento inicial do genótipo, 96-20-42, ela causa redução na produção de fitomassa e de sólidos solúveis em razão da menor condutância estomática e de menor eficiência aparente de carboxilação da fotossíntese. Independentemente da fase fenológica, o genótipo 94-20-94 ele é tolerante ao déficit hídrico, pois mantém a produção de fitomassa mesmo com a relação das trocas gasosas. Estresse hídrico em diferentes fases da cultura da soja. O objetivo do trabalho foi estudar o estresse hídrico nas diferentes fases da cultura da soja, no déficit e no excesso de aplicação de água. O experimento ele foi realizado em São Paulo, em Piracicaba. Lá o clima predominante é o subtropical úmido. A cultivar escolhida foi a da Embrapa BRS 316RR. O plantio ele foi realizado em dezembro de 2011 e a colheita em março de 2012. O experimento ele foi construído em uma casa de vegetação equipada com 44 lisímetros de drenagem de 1,1 metro de altura, 1,3 metros de comprimento e 0,75 centímetros de profundidade. Aqui está uma ilustração do experimento. O experimento ele foi dividido em 4 subperíodos. Subperíodo 1 foi o desenvolvimento vegetativo, subperíodo 2 a floração, o início da frutificação, subperíodo 3 que completa a formação das margens e a formação de produção, e o subperíodo 4 que foi a maturação. Na altura de inserção do primeiro legume, a que mais foi prejudicada foi no déficit hídrico no primeiro subperíodo. A altura total da planta, a que mais foi prejudicada foi no déficit nos 4 subperíodos. E no número de margens por planta também foi no déficit nos 4 períodos, e no número de grãos por plantas também o pior desempenho foi do déficit nos 4 subperíodos. As sementes aportadas, a que teve mais aportamento foi a da déficit no terceiro subperíodo. O que teve o menor diâmetro de grão também foi no déficit dos 4 subperíodos. No peso de 100 grãos, o que teve o menor desempenho foi no déficit no terceiro período, e no maior foi no excesso hídrico no 4º subperíodo. A produtividade, o que teve menos produtividade foi no déficit nos 4 subperíodos, e o que se saiu melhor foi no excesso hídrico no primeiro subperíodo. Então dá para a gente concluir que o déficit nos 4 períodos ele afetou negativamente a maioria das variáveis, e o déficit aplicado no momento de enchimento do grão, que foi no subperíodo 3, ele foi tão danoso quanto no ciclo total, foi nos 4 períodos. A deficiência hídrica na soja ela provoca a diminuição do índice da área foliar, o que vai evitar a captura de radiação. E quando expostos a estresse hídrico leve, ela tende a maximizar a eficiência de interceptação da radiação solar fotossinteticamente ativa, e quando exposta no déficit severo, ela reduz a eficiência de utilização da radiação. O artigo sobre o desenvolvimento inicial de gramíneas submetidas ao estresse hídrico. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da disponibilidade hídrica no desenvolvimento inicial de plantas de milho, sorgo e milho. Bom, no milho, a quantidade de folhas a 60% de estresse foi maior do que a 30% e alagado. Isso mostra que ela é intolerante ao estresse tanto em falta quanto em excesso. Isso aconteceu também para massa seca, que mostra que em 60% a produção foi muito maior do que em alagado em 30%. E na altura também mostra que a 60%
ela foi muito maior que a 30 em alagado. Isso mostra que a cultura de milho ela não consegue se desenvolver bem quando é submetida a estresse. E o sorgo, ele mostra um maior desenvolvimento a 60%, porém, de acordo com a média, ele consegue ser resistente à massa seca e na sua altura, que ela não demonstra variação. Isso significa que o sorgo ele é resistente ao estresse. E o milheto foi observado que a quantidade de folhas em 30 e 60% é maior que alagado, a produção de massa seca em 60% é maior que em 30 em alagado, e a sua altura em 30 e 60% é maior que alagado. Ou seja, o milheto ele não é resistente a alagamento. Bom, e a leitura de SPAD ela foi igual para todas as plantas, e no caso ela só variou quando foi submetida a estresse, sendo a maior leitura em 60%. Bom, e concluiu-se que o milho, o sorgo e o milheto apresentam o maior desenvolvimento inicial na disponibilidade hídrica de 60% da capacidade de campo, sendo essa condição que proporciona a maior leitura de SPAD. O sorgo ele apresenta uma tolerância ao alagamento e ao déficit hídrico, ao contrário do milho, que ele é sensível às duas condições, e ao milheto, que é tolerante apenas ao déficit hídrico.